Hoje estou conversando com a midióloga, criadora de conteúdo e estrategista de comunicação, Morena Mariá. Morena, uma coisa que acontece nessa sociedade hoje, é muito visível, as pessoas, eu diria, de visível ascendência africana, são sujeitas a todo tipo de discriminação e além da violência. Violência essa cometida, inclusive, por desconhecimento ou por aquilo que chamam até de violenta emoção. Como é que o afrofuturismo pode dar uma resposta a essa situação por que passa a população negra no Brasil? Olha, eu gosto muito da ideia de que a ficção, né, ela tem o poder de perguntar e se? Então, a partir dessa perguntinha que é pequenininha e muito simples, né, do e se não fosse assim? E se os negros estivessem em posição de protagonismo? E a partir disso, enfim, a gente pode fazer 1000 perguntas, né? Complementar esse e se com 1000 questões. Mas eu acho que a resposta que o afrofuturismo dá para isso é, de fato, trazer negros em outros lugares, assim, subjetivos, né? Fora do estereótipo do homem negro violento, da mulher negra agressiva, barraqueira, né? Desse estereótipo da dor, do sofrimento, da violência. O afrofuturismo, do vício, da preguiça. Exatamente, né? Dessas coisas que estão muito enraizadas na cultura brasileira e na mentalidade de senso comum de todos nós, né? Todos nós, negros e brancos, socializados com esse tipo de referência, né? Sobre nós mesmos. Uma patologia social. Exatamente. Que atinge negros e brancos. E aí eu acho que a potência do afrofuturismo é justamente essa, é propor uma ficção que nos diga que não precisa ser assim. Não é assim necessariamente, sabe? O Muhammad Yunus, que enfim, foi Nobel e tudo mais, eu assisti um videozinho dele que me despertou uma coisa muito poderosa. Ele fala nesse vídeo sobre a ficção científica, ela cria cenários que a ciência vai perseguir, né? Cria possibilidades, cria narrativas, e aí a ciência vai perseguindo esses objetivos. E que a gente precisa criar novas ficções sociais, né? A gente precisa propor novos lugares de existência para homens, para mulheres negras, para crianças negras, para idosos negros, para pessoas LGBTs negras, né? Propor possibilidades de existência fora desses limites bastante tristes, dolorosos, limitantes, né? Então, acho que o poder do afrofuturismo está aí, em ampliar esses nossos horizontes e em fazer isso de uma forma que eu acho que é o que a gente está precisando, que é através de um discurso mais massificado. Conversar com a criança, conversar com a pessoa que está fora do ambiente acadêmico, né? Minha avó tem visto essas coisas que eu tenho falado, tem visto as referências. Então, é chegar nessas pessoas com um discurso poderoso, né, fora desse paradigma da violência, e aí chegar em pessoas que talvez o nosso discurso acadêmico, né, fique ainda bastante engessado na linguagem, não acesse, e aí através de uma linguagem mais de massa, mais da cultura pop, mais dessa narrativa mais acessível, as pessoas se interessem, se vejam, se sintam representadas, se sintam bonitas, né? Todo mundo quer se sentir bonito, quer se sentir valorizado. E acho que essas narrativas têm esse poder, né? De colocar a gente num outro lugar. Mas existe um trabalho a ser feito dentro da academia também, não? Com certeza. E aí eu acho que é um terreno bastante árido, assim. Tô lá, mas é sempre uma luta, né? Estar num ambiente majoritariamente embranquecido, que não questiona a sua própria localização, né? De falar sempre das referências eurocêntricas, sem entender que aquilo também é um lugar de referência, né? Sem pautar referências diversas. É sempre muito cansativo, assim, confesso. Pra mim que tô lá, enfim, pra quem já passou por lá, você também já passou por lá, sabe? Muito mais do que eu dessa caminhada, como foi, mas acho que a gente está persistindo. E essa geração pós-cotas tem uma missão aí muito importante, né? Que é escrever, que é deixar mais referência, que é pegar aquilo que já foi escrito também e tornar mais visível, a gente se referenciar em quem veio antes da gente. Acho que isso é muito importante, né? Tirar essas epistemologias negras da surdina, né? Do esquecimento, da invisibilidade. E nós até conversávamos sobre isso
no intervalo, essa descontinuidade aparente. Então, pessoas da nova geração que não têm conhecimento daquilo que tem sido feito através do tempo. E não digo muito tempo atrás, não. Desde a década de 1970, a própria construção das políticas de ação afirmativa, que de uma certa forma mudaram pelo menos o panorama panorama humano da universidade, né? Eu era o único aluno negro da comunicação. Sim. E hoje estou fazendo doutorado lá na UFRJ e dezenas de negros presentes. Isso aí causa um impacto, né? Causa um impacto, causa um incômodo, né? Você falou disso aqui no intervalo também, dessa negritude incomodante, né? E de como a gente também, a partir desses incômodos mesmo, de dizer, olha, a gente não está nesse currículo, né? Uma bibliografia de 60 autores e não tem um autor negro, né? A gente começa a questionar essas coisas. Isso vai gerando incômodos também. Acho que é um papel, de fato, nosso recuperar essas epistemologias, esses escritos, essas contribuições, né, que as pessoas que vieram antes da gente propuseram. E acho também que é até mesmo ingenuidade nossa, né, de quem é mais jovem, achar que vai conseguir criar tudo do zero, porque... Primeiro, que não vai dar, e segundo, que a gente vai perder muito tempo, né? Tentando reinventar coisas que já foram inventadas, que já foram escritas, né? Acho que é inteligente da nossa parte recuperar esses saberes e também, se a gente se propõe, de fato, a se orientar pelos nossos princípios, né? Culturais, se a gente diz que a gente é afrocentrado, que a gente está buscando, né, se enraizar na nossa cultura... Como fazer isso sem tradição, né? Não dá. Como fazer isso sem ouvir, né? No candomblé tem um ditado que a gente só levanta para ensinar quando sentou para aprender, né? Gosto muito de sentar para aprender. Acho que E isso é um dos princípios do afrofuturismo que me encantaram, né? Que é essa recuperação, esse movimento metodológico de Sankofa, né? De olhar para trás. Sem isso a gente não constrói futuro. Não tem futuro sem passado, né? E uma coisa importante que eu tenho percebido também, e que tem sido fundamental, por exemplo, nessas conquistas como de ação afirmativa, é que nós temos conseguido sensibilizar setores importantes da população branca, que percebem o papel que tem e vêm para o nosso lado, né? Sem eles nós não teríamos conseguido muita coisa. Sim. E é importante a gente levar essa consciência para o conjunto da sociedade brasileira. O quanto ela perde, né? Sim. O quanto ela perde. Eu sempre digo que a gente não vai construir um mundo unilateral. Eu sempre falo isso com as pessoas onde eu tô. E eu faço muitas alianças que eu acho que são necessárias e construtivas, né? Não só com pessoas brancas, mas com coletivos que, de repente, não tem pessoas negras dentro desse coletivo. Ah, mas por que fazer alianças ou construir um diálogo? Porque esse mundo unilateral ele não vai existir. A gente só tem um planeta, né? Essa consciência... de totalidade, ela precisa existir. A gente vai ter que coexistir. E a África sempre foi sobre coexistência, né? A gente nunca teve nenhum problema de destruir o outro, né? Porque o outro é diferente de nós. Muito pelo contrário, a gente aceita muito bem. A gente tem isso na essência da nossa cultura, né? De acolher bem os outros, de lidar muito bem com essa diversidade. E aí eu acho que pautar um discurso radicalizado no sentido de querer separar o mundo, isso não vai acontecer na realidade material e prática da vida, né? E a gente precisa ser prático, a gente precisa construir as alianças que são necessárias, né? E também saber o momento onde a gente precisa falar entre nós, né? Porque eu acho que é importante também a gente ter esses momentos de, digamos, lavar a roupa suja e de discutir essas temáticas que são muitas vezes dolorosas entre nós e que precisam ser tratadas, de repente, em ambientes mais reservados. Mas eu acho que é necessário, né, construir ponte, construir diálogo, é vital para a gente ter um futuro, senão não vai rolar. Assim. Qual a principal mensagem que você acredita que o afrofuturismo pode passar neste momento? Nossa, que pergunta. É uma ótima pergunta. Eu acho que depois que eu comecei a fazer essas pesquisas, e na verdade veio muito de uma necessidade pessoal, né? De entender quem eu era, de onde eu vinha,
desse vazio que ficava na minha subjetividade, né, de história, de entender de onde as pessoas que nem eu vieram. Foi muito disso que começaram os meus incômodos, né, para pesquisar, para ler essas narrativas. Eu acho que o afrofuturismo tem uma coisa muito poderosa num tempo como esse que a gente está vivendo, que é um tempo difícil, que é a esperança, né, que é entender que o nosso apocalipse enquanto população negra, ele já aconteceu. Ele foi o fenômeno da escravidão, foi esse fenômeno do tráfico negreiro, e o pior para nós, ele já passou, né? Agora, quando eu vejo as pessoas falando, nossa, tá muito difícil, eu falo, conversa com a sua avó, né? Já teve muito mais difícil. E aí eu acho que essa mensagem de que o pior já foi e agora a gente tem a oportunidade de construir a partir de novas oportunidades, a gente tem acesso a coisas que a gente não tinha. Esse é um discurso poderoso para mim, né? Colocar a cultura negra em posição de centralidade nas nossas vidas individuais e no cerne da nossa comunidade, né? Eu acho muito importante e me traz uma sensação de esperança muito grande, né? De ver as crianças se identificando, se sentindo bonitas, se sentindo inteligentes, né? É uma outra socialização. É muito diferente da experiência que eu tive, da experiência que provavelmente talvez você tenha tido. Então, eu acho que o afrofuturismo, para mim, é um pouco sobre esperança mesmo. Nós vivemos um momento extremamente complicado e ambíguo. Ao mesmo tempo em que, do ponto de vista político, a gente assiste a um retrocesso bastante preocupante, nós temos visto avanços enormes, por exemplo, da presença negra na mídia. Todo dia que eu abro o jornal, eu leio alguma coisa a respeito da questão racial, alguma entrevista, um artigo assinado. Os cadernos de moda e as revistas de moda são verdadeira revolução. Modelos, não apenas modelos negros, modelos muito pretos, que não costumavam aparecer, que eu não vejo nem nas revistas negras americanas, nas capas de revistas como Marie Claire, como Vogue, como Glamour. Isso é bastante interessante, não é? Acho muito interessante e acho também que tem uma compreensão geral acontecendo, né? Tá todo mundo sentindo essa mudança, né, de paradigma, essa necessidade também das pessoas se sentirem não só representadas, né, mas também de se sentirem parte da sociedade como um todo, né? E aí eu acho que a grande contribuição que a gente tem para dar é, de fato, sentar nessa mesa da globalização, essa mesa das discussões globais do que é o mundo, do que é a sociedade hoje, com a nossa contribuição cultural, né? Muito bem enraizados, muito bem dominando muito bem os nossos fenômenos, a nossa forma de ver as coisas, os nossos sentidos de mundo, né? Acho que é um pouco por aí. E aí acho que tem havido um interesse, um despertar de interesse, de entender que as nossas contribuições são sim muito valiosas, a gente tem sim muito o que falar, né? E que essa nossa presença é muito importante. Acho que aqui no Brasil não vai ter futuro sem a negritude, sim. A gente é a maioria, né? Então, acho que está todo mundo entendendo isso. Morena, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. É um prazer ver que jovens como você estão tão conscientes da situação que a gente vive e das possibilidades de enfrentá-la e avançar. Obrigada. Eu conversei com a midióloga, criadora de conteúdo e estrategista de comunicação Morena Mariá. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultne.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Cultne é nobreza e resistência a serviço da sociedade.